apenas uma parte, né, um pedaço dessa pintura. A Batalha de Anghiari está perdida. Parece que acharam agora atrás de uma pintura do mural do Vasari. A Virgem das Rochas está destacada porque tem duas versões, e a Leda, né, só tem as cópias. E está destacada também uma estátua equestre de um pequeno cavalo que o pessoal acredita que seja do Leonardo. Falando das obras, então aí está o batismo de Cristo do Verrocchio, e esse anjo, né, que está lá no canto esquerdo, parece-me que foi pintado por Leonardo. Mais do que isso, né, tem gente que acredita que esse anjo seja um autorretrato. Né? Por que isso? Porque o Verturk pintou, né, fez esse desenho, onde aparece o jovem Leonardo ajudando o Verrocchio a pintar esse quadro. E mais ainda, né, se a comparar, né, a estátua do Davi, do Verrocchio, com o anjo que aparece nesse quadro, a semelhança é muito grande. Né? Então o pessoal acha que a primeira obra dele foi um autorretrato. Tem a Anunciação, que está na Galeria degli Uffizi, em Florença, Retrato de Ginevra Benci. Esse é o único quadro que está nas Américas, isso está na Galeria National Gallery de Washington, e é também o único quadro que o Leonardo, quer dizer, o pessoal desconfia que o Leonardo pintou também atrás dele. Né? Então tem um brasão pintado atrás, no verso desse quadro. Tem o São Jerônimo, que está na Pinacoteca do Vaticano, tem a Adoração a Marte. Né? A Adoração a Marte foi um dos quadros, um dos primeiros quadros que ele fez, onde ele dedicou um tempo estudando o que ele queria pintar. Então tem esse famoso estudo da perspectiva, né, que o Leonardo fez para pintar esse quadro. Tem a Dama com o Arminho, onde foi encontrada aquela impressão digital que eu mostrei no começo, né, o retrato de um músico, a Madonna Lita, a Última Ceia, que é muito bem conhecida, e também existem muitos mitos, né, sobre Leonardo da Vinci, com o livro Código da Vinci, né, alegaram que isso seria a Maria Madalena representada, mas não é a única especulação que se faz em torno dessa figura. Né? Então tem gente que acha que aquela figura seja a representação de uma figura mitológica Leda, né? Quem faz isso é o Hannas, né? E ele faz essa especulação de que aquela seria a representação da Leda, porque a Leda, né, eu vou mostrar esse quadro mais para frente, não existe o original, mas tem as cópias, né? Então a Leda, a posição da cabeça e a fisionomia lembra muito o quadro Leda. Né? E aqui está a Batalha de Anghiari, que é a cópia do Rubens, né? E como eu disse, agora em 2007, fazendo gamografia de um afresco feito pelo Vasari, parece que a original esteja atrás desse afresco pintado pelo Vasari. A Virgem ou Madonna das Rochas, né, que eu falei que tem duas cópias, né, então, são esses quadros. Esse quadro foi pintado, né, foi o primeiro contrato que o Leonardo assinou, e segundo a lenda, ele não terminou e foi processado pelo padre de ele não terminar a obra, ou ele terminou uma obra que não foi o que ele tinha combinado através do contrato, e para terminar a obra, né, como ele não terminava nunca as obras que fazia, ele contratou os irmãos Prévis para terminar. Com certeza, esses dois anjos assim, na lateral não é pintura do Leonardo. Né? Por que o pessoal acha que essa obra do Leonardo? É porque o Leonardo, quando era aluno do Verrocchio, ele havia pintado um outro quadro que está aqui à esquerda, né, com a mesma representação. Mas tem algumas diferenças entre esses dois quadros. Né? Se a gente olhar São João, aqui não tem a cruz, aqui São João tem a cruz, né? A Virgem Maria, né? O São João, o menino Cristo tem a asa na cabeça, o anjo não tem a asa nesse quadro, mas tem a asa aqui, e outras diferenças, né? Tem muita gente estudando essas obras. E entre as várias especulações, também há uma especulação de que Leonardo teria feito todo um estudo geométrico para pintar esse quadro. Então, por exemplo, a posição dos personagens, né? Ou então até a posição, né?
a posição dos olhos, né, dos personagens. Mas isso é tudo especulação, porque todos os estudos geométricos o Leonardo fez muito tempo depois. E existe uma outra especulação, né, de que o Leonardo, para pintar esse quadro, né, essa senhora, né, a Anne Pizzorusso, no seu trabalho de mestrado, era geóloga, e ela faz estudo, né, geológico dessa pintura e diz que essas rochas eram rochas que ficavam próximo à casa que o Leonardo teria crescido. Mas isso também, na minha opinião, é uma mera especulação, né? E a especulação continua em torno desse quadro, até especulações sexuais, né? Tem gente, né, essa senhora Alice Bennett, né, Mary Alice Bennett, ela imagina que isso aqui seja o V de feminismo e esses duas rochas seriam símbolos fálicos, né, que ele teria desenhado nesse quadro. Continuando, tem a Virgem Criança com Santana. Essa é a única estatueta que foi encontrada por acaso por um estudante de arte americano que passou um verão lá em Florença. Foi autenticado por Sir Kent, que é um dos maiores biógrafos do Leonardo, hoje está no Museu de Budapeste. E aqui está a Leda, né, essas duas ledas que eu apresento da esquerda é a reprodução do Cesare VI, o da direita é do Leonardo de Bottega. Ambos estão na Galeria Borghese de Roma, e tem uma terceira cópia que está na Galeria dele Uffizi. Alguns acham que esse poderia ter sido o original do Leonardo, mas outros acham que esse fundo, Leonardo jamais pintaria esse tipo de fundo, né? Ou existe esse quadro de São João Batista que alguns autores atribuem a Leonardo, mas outros acham que não, né? Alguns acham que pode ser do Cesare VI, Marco Gione, Francesco Melzi ou Cesare Bernardino. Mas tem um autor, né, o Sidney Friedberg, ele acredita que isso seja do Leonardo, né? Então existe essa controvérsia. Isso está num documento do Museu do Louvre, né, na página 34. E tem a última pintura, essa sem dúvida nenhuma é do Leonardo, né, que também recebeu o nome de São João Batista. Aquele outro quadro, São João Batista, é mais conhecido como Bacchus, né? E esse quadro, quem pousou de modelo é o filho adotivo dele, o Salaí, o Diabinho, né? E isso está no Museu do Louvre. E a Mona Lisa, obviamente, eu teria que mostrar a Mona Lisa, né? Aí está a Mona Lisa, né, com aquele sorriso misterioso que muita gente já falou a respeito desse sorriso. E também, né, existem especulações em cima desse quadro, né? Tem uma pessoa que eu sou muito bem organizado, né, então eu tenho as coisas e eu não sei o que eu tenho, né? Tem uma pessoa que escreveu sobre esse quadro dizendo que esse quadro seria um autorretrato do Leonardo, né? Por que ele acha que esse quadro é um autorretrato, né? Ele fala, veja, né, aqui está o autorretrato dele. E como é um autorretrato, é feito, né, olhando no espelho, então isso seria uma figura, uma representação especular do Leonardo. Então se pega essa imagem, rotaciona 180 graus, faz a imagem especular. E se a gente comparar os olhos, mas não só os olhos, né, se a gente olhar os lábios, nariz, né, isso relembra muito, né, o autorretrato do Leonardo. Então existe também essa especulação de que a Mona Lisa tenha sido um autorretrato do Leonardo. E eu tinha que falar do homem vitruviano, né? Não é uma pintura, mas acho que vale a pena falar do homem vitruviano, porque todo mundo, muita gente acha que o homem vitruviano é a ideia do Leonardo, o homem perfeito do Leonardo, mas não é, né? O homem vitruviano, quem escreveu foi o Vitruvius, no ano 83 a.C., e o Vitruvius, nesse livro, né, capítulo 1 de arquitetura, ele tinha descrito o que seria um homem perfeito, né? O que o Leonardo fez não foi nada mais, nada menos do que tentar desenhar esse homem perfeito, né, descrito pelo Vitruvius, que nenhum pintor havia conseguido fazer isso. Em outras palavras, né, pintar uma figura humana, comprimento do braço igual à altura da testa igual a 1/10 da altura, etc, etc, né? Distância da base dos cabelos até os cílios, 1/3 da altura da face, comprimento da orelha igual a 1/3 do comprimento da face, né? Desenhar isso não era fácil, né? Então Leonardo, com o dom que ele tinha, ele conseguiu imaginar uma figura, cabia dentro de um círculo e de um quadrado, e com isso então ele conseguiu desenhar essas proporções descritas pelo Vitruvio.
né? Então,